Oi gente, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui num lugar muito especial, cercado de 3 meninas também muito especiais, para a gente abordar uma série de temas no novo quadro do Alice Quem Diria, que é Descomplicando com Adolescentes. Eu sempre falo que de tanto trabalhar com esse segmento e de tanto atender pais, não tem nada melhor do que trazer a fonte para confirmar tudo que eu sempre falo e reafirmo na importância do relacionamento com os filhos, trabalhando sempre esse segmento da consciência, né? Então, hoje a gente vai começar trabalhando o tema pais separados. As 3 são filhos de pais separados, né? Então vai ser mais fácil. Vamos lá. Vocês sabiam que 1 em cada 3 jovens tem pais separados? E que esse processo tem se tornado cada vez mais frequente entre casais. Apesar de nunca ser algo agradável, as pessoas dizem se sentir mais preparadas para isso. Será? Os pais, os filhos? É isso que a gente vai ver. Apesar de, na maioria dos casos, atualmente no Brasil, num processo de divórcio, a guarda ser totalmente compartilhada, a gente sabe que, na realidade, a maioria dos filhos acabam sendo criados quase que 100% pela mãe. Por que isso se dá? Então, a gente vai começar por esse ponto. No caso de vocês, existe essa guarda compartilhada ou a maioria está com a mãe? Ou eu me enganei e tem alguém aqui sendo criado pelo pai? E aí? Eu tô com a minha mãe mesmo. Tá com a mãe, né? Aham. Tô com a minha mãe. Eu tô com a minha mãe também. E foi uma coisa natural? Vocês preferem ficar com a mãe? Vocês acreditam que é possível existir essa coisa da guarda compartilhada? Às vezes é difícil, porque essa coisa de ir pra uma casa, ir pra outra. E eu vejo muita gente... eu nunca tive isso, nunca dormi na casa do meu pai, nem nada, já fui e tal. Mas, não, porque meu livro ficou na casa do meu pai e eu dormi na casa da minha mãe hoje, não deu pra pegar, alguma coisa assim. Mas eu acho que com comunicação dá pra ter uma coisa bem legal. Fico pensando, deve ser confuso mesmo a vida de uma pessoa, né? Porque perde um pouco a referência, né? Você tem 2 casas, 2 quartos. Pra vocês funciona como? Assim, eu não sei direito nesse caso, porque meu pai não mora aqui. Então, tipo, eles moram em cidades diferentes. Às vezes eu vou passar as férias lá. Faz muito tempo que eu não vou, inclusive. Mas... Quem é meu pai, gente? Cadê este homem na minha vida? A gente se fala de vez em quando, ele liga, eu ligo. Mas assim, eu moro com a minha mãe e com o meu padrasto. E, tipo, eu sempre falo dele como meu pai. Então, tipo, pras meninas também, elas sempre falam, não sei o que, quem vem te buscar? Eu, meu pai. Entendeu? Então, porque pra mim ele é meu pai também. Pai que cria. Total. Exatamente. A minha referência é ele, entendeu? Ele é meu pai. E daí, tipo, mas eu acho que essa coisa da guarda compartilhada só dá pra acontecer quando os pais têm uma relação amigável. Que não é bem o meu caso. Tipo, os meus pais não se falam. Você falou tudo agora. Pra ter guarda compartilhada, o casal tem que, no mínimo, respeitar, né? Eu vejo um pessoal tentando, mas não se fala, não. Tipo, liga pra avó, pra ligar pra mulher pra falar pra buscar o filho. Ou pede pra mãe mandar uma mensagem isso é falando. Isso é péssimo, realmente. Assim, eu considero que eu moro com a minha mãe, só que eu vou muito pra casa do meu pai, assim, toda semana, praticamente toda hora eu vou pra casa do meu pai. Durmo lá, ou janto com ele. É que os meus pais ainda se falam, eles são até amigos ainda. Então, tipo assim, eles têm uma relação amigável. Pelo que eu vejo, não é muito comum isso. Normalmente, assim, principalmente há muitas pessoas à minha volta que têm pais separados, às vezes, tipo, a maioria mesmo, pais que se odeiam, coisa assim. E, tipo, Na verdade, a realidade que você vive, Camila, seria o ideal a todos os casais. Por que vocês acham que isso acaba acontecendo? Porque a mulher sempre assume esse papel diferente do pai. É uma coisa social ou os próprios filhos preferem? Eu escolheria minha mãe com certeza. Eu acho que é porque a mãe, ela é mais... Não que... Tem muito pai que é assim, mas a mãe é mais acolhedora. Mas, assim, dependendo do pai. A mãe deixa mais coisa, a mãe é mais... Tem esse lado maternal que... Eu acho que é uma coisa social, assim. Também. Eu acho que é um pouco questão de presença, tipo assim, porque quando eu era menor, a minha mãe tava lá em todos os momentos. Então, tipo, tinha apresentação de escola, quem sempre ia era minha mãe, meu pai ia. Mas minha mãe ia sempre, entendeu? Então, tipo, faz falta pra criança você, tipo, faz a apresentação, você vê todos os seus amiguinhos com os pais lá e o seu não tem ninguém. Então, tipo, quem vai fica marcante isso, entendeu? Tipo, faz diferença. Eu também acho que tem uma coisa muito social, né? Sabe aquela coisa antiga de falar assim, nossa, que absurdo, a mãe deixou o filho, o pai foi fazer estudar fora do país. A gente, né, como mulher, é julgada por isso, mas o homem fazer isso normal, gente. Bem. Ele tá vivendo a vida dele e tal. Então, eu acho também que tem essa questão social. Vocês acham que se os pais separam quando os filhos são crianças, é mais fácil do que quando é adolescente? No caso, você separou a criança.
Então, eu acho que isso, tipo, a idade no fundo não faz tanta diferença. Eu acho que o que faz mais diferença é como a separação acontece. E a idade não interferiria tanto nisso. Quando ela é criança, tipo, ela ainda não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, né? Se os pais dela se separarem e tal. Mas quando é um adolescente, ele acaba, assim, compreendendo mais. Só que ao mesmo tempo é uma fase da vida que ele ainda tá meio, assim, tentando conhecer melhor o mundo. Então, assim, eu acho que depende muito, assim, da pessoa. Vocês já viram um casal que se separa quando o filho é adolescente e o filho meio que toma um partido forte, assim? Mãe, você não pode fazer isso. Você tem que... Meu pai quer ficar com você. Só que às vezes a gente não tem noção do contexto, né? Hoje que vocês estão maiores, vocês já vão vendo como é a força de um relacionamento. E eu vejo tanto casal sofrer por causa disso. Às vezes mulheres que não separam por medo dos filhos, que não vão aceitar. Ou separa e o cara faz um inferno fazendo toda aquela manipulação e tal. Por exemplo, bem bebezinha, ela nunca teve essa experiência de ter os pais juntos. Então ela não ia conhecer. Mas já uma criança de 2, 3 anos, ela já vê os pais juntos. Quando se separa, fica assim, por quê? Mas aí vai crescer já entendendo. Eu acho que a idade não importa muito. Eu como tenho um exemplo aqui, eu no caso, meus pais se separaram quando eu tinha 8 meses. Tô, gente, ó, andando, porque eu nunca vivi essa relação de pai casado, então pra mim foi fácil. Pegando nesse gancho, como é que vocês acham que é a melhor maneira do pai dar notícia ao filho? Então, no caso, como ele já é adolescente, qual que vocês acham que é a abordagem certa pra que seja uma coisa absorvida de forma natural e que não cause esse conflito aí? Eu acho que o essencial é que o pai esteja presente e com a mãe, né? E que todo mundo, assim, se reúna e fale sobre isso. Os pais contem o que aconteceu, expliquem melhor a situação, pra assim que os filhos poderem entender, assim, né? Diálogo. Compreender. Tem um diálogo. Diálogo é muito importante. Palavra-chave. Mas você explicar, tipo, se for a nossa idade, você sabe, a pessoa já sabe como começa a ser as relações, aí você fala, nem sempre dá certo, no nosso caso não deu certo, mas os dois lados te amam, porque... Reforçar esse amor, né? Exatamente, porque às vezes a pessoa fica perdida. Tipo, fala assim, os meus pais se separaram porque eles não me amam. Eu tenho amigos que falam isso. Então, assim, é muito complicado pra você não botar em dúvida o seu amor pela pessoa. Coisa que é importante. Para adolescentes ou crianças, as imagens que criamos dos pais são construídas através de nossas experiências. Isso vai se fazendo dentro da cabeça, né, de nós, ao longo da vida. Pessoas que após um processo de divórcio, de brigas, começam a criticar e falar mal do outro para os filhos, cria-se neles um processo de falta de identidade, fazendo-os muitas vezes perderem suas referências e certezas. Então, é comum que, por pior que o pai seja, a gente cria a nossa autoimagem, né? A gente tem aquela referência dele, por pior que ele seja, todo pai é sempre um grande herói, toda mãe é uma grande mulher, etc. E quando começa a ter esse conflito, quando a pessoa já tem uns 12 anos ou maior, você fica, quem era meu pai? Então, quem era minha mãe? Então, quanto é negativo, você falou tudo. Essa troca de críticas e... Eu acho que assim, cada um tira a conclusão que quiser, né? Exatamente. Você vai estar desestruturado, desestabilizado. Então você precisa de dois polos pra te segurar, entendeu? E os pais precisam desse papel. Precisam fazer essa parte de, tipo, te dar uma base, pelo menos durante o processo. Qual a parte mais difícil de ter pai separado? Mais difícil. Pra mim seria o fato que eu não vejo muito meu pai. Quem perde mais? Entre nós dois? Entre o pai e a... eu não sei o A lado opinião dele. de vocês. Eu acho que ele perde os dois. mais. Ele perde mais. Ele perde muito mais. também acho. Eu acho que eu não gosto quando as pessoas ficam atrás, tipo, mas você não ligou porque você não se importa comigo. Não é isso, é que às vezes a minha rotina não permite, entendeu? Então eu acho que ele Prioridades. Prioridades. E ele saiu perdendo bem mais, porque ele fica atrás, mas você não fala comigo. Pai, eu amo você, mas eu preciso estudar, entendeu? Eu tenho essa prova X que é difícil, não dá pra eu te ligar o tempo inteiro. Então, e como eu acabei criando outra figura paterna também, como referência. Então, sabe, eu acho que ele saiu bem perdendo. Exatamente. E qual é a melhor parte de ter pais separados? Pra mim, quando eu era menor, era ter presente em dobro, essas coisas em dobro, sair em dobro. Mas aí... Então antes eles... Ou eram os dois juntos ou era nada. E agora pelo menos eu tenho, assim, 2 opções. Isso é bom. Carona. É verdade. Isso é bom, exatamente. A mãe não pode viajar, você vai com o pai.
Pois é. E eu já ouvi histórias, não, porque eu vi meus pais brigando essa noite, sabe o quê? Ai, horrível. E traumatiza muito. E eu nunca, graças a Deus, nunca vi. Mas se o ambiente não tá saudável, a separação é muito melhor porque cada um vai pro seu lado, cada um vive sua vida, os dois ficam felizes. Pegando nesse gancho, realmente isso é uma das coisas mais graves que eu escuto, assim, né? Vi meu pai brigando e aquilo é uma coisa assustadora, porque a gente não vê ninguém brigando, né? A não ser que seja dentro da nossa casa. E eu acho que o pior no relacionamento, quando você tem esse tipo de comportamento, é como você banaliza a sua relação. É como se você pegasse sua relação ali e transformasse ela em nada, né? Porque você briga na frente dos filhos, você briga, às vezes, na frente das pessoas que trabalham em casa, pensando aí com que cara a pessoa acorda no dia seguinte, né? Não façam isso também. E, gente, pra fechar, um novo relacionamento. Vocês são a favor? É bom? Vocês querem mais do que seus pais separados tenham acho novos ótimo. relacionamentos? Eu não gostava, tipo, Meus não é pais que eu não queria que minha mãe namorasse, mas quando ela começou a namorar, eu fiquei, não, você só pode namorar quando eu namorar. eu falei isso. Eu falei, e ela ficou, ai, Salma, pelo amor de Deus, né? Aí, só que, aí eu comecei a aceitar. Eu acho que, nossa, a melhor coisa, você vê a pessoa, mesmo que não seja com o seu pai, ela tá feliz. Ela tá. Ela tá feliz. Não, isso ela tá feliz, importante. é o que importa. É. Então, pra mim, vai. Vai, mãe, vai ser feliz. Vai se realizar também, né? E eu lembro que, assim, no começo, uma coisa que, assim, me incomodou de verdade foi que logo depois do divórcio eu achei muito rápido, assim. Minha mãe apresentou logo o namorado e eu me assustei bastante. Eu tinha lá pelos meus 12, 13 anos. E nesse meio, meu pai já tava conhecendo a namorada atual dele e tal, mas não tinha me apresentado ela. E, assim, ele me apresentou depois de um tempinho e eu me senti muito mais confortável nesse lado. Agora, minha mãe apresentou e eu fiquei meio assustada, e então eu meio que rejeitei isso, eu não curti muito. Mas agora eu já acostumei. Mas vou ser sincera, eu não queria que nenhum dos dois se casassem, assim, até porque eu queria que eles, assim, estão Namorassem. felizes com os outros. Eu achei bom. Agora, casar, eu acho que já é demais, assim. Essa dica é legal, porque, assim, não só criança, Deixa a adolescente, pessoa ter um tempo até pra quando absorver. separa com filho grande, você tem que exatamente. absorver primeiro aquela situação pra exatamente. encarar a outra. Porque, querendo ou não, um relacionamento dentro da nossa casa é uma pessoa completamente que tá entrando na vida da gente, né? Independente da idade do filho, eu acho. Nossa, então não faça ele só isso. tá feliz? É o que Por vale. mim, é o que vale. Mas olha, fica uma dica. Quando você acaba um relacionamento, antes de apresentar, vê se é aquilo mesmo. Exatamente. Isso, Né? sobre isso. Tipo Nossa, assim, muito. quando os meus pais se separaram, meu pai, tipo assim, meio que foi por causa de uma pessoa e tal, eles se separaram, enfim. E aí ele demorou um pouquinho pra me apresentar, pra deixar absorver. Agora minha mãe, ela passou muito tempo, tipo, focada na gente, sabe? Ela ficou muito desestruturada. Apresentava pra gente, se a gente não gostava, ela falava, tipo, sinto muito, mas não vai acontecer nada. Entendeu? Ela se importava pra ver se encaixava com a gente. Isso é 10. Por isso que né? foi tão especial quando ela conheceu meu padrasto, né? Que eles estão juntos até hoje, porque encaixou. Às vezes a mãe separa da pessoa porque os filhos não gostam, né? Eu acho que tem que ter um bom senso, uma astúcia no sentido assim, do mesmo jeito que a mãe às vezes vira pro filho e fala, essa pessoa não é boa pra você, né? Trabalhar com a consciência, explicar os motivos que aquela pessoa talvez te incomoda, por exemplo. Mãe, eu fico feliz que você tá tendo um novo relacionamento, mas eu acho que ele é muito folgado, ele não respeita meu espaço. Acho que é importante a mãe dar essa abertura pro filho, porque realmente uma pessoa que tá dentro da sua casa, você tem que se sentir bem com ela. Exatamente. Né? Não deixem de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, né? Sugerir outros temas. Tchau!